Oi pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar o gorro do ursinho. Eu usei fio duplo, então ele ficou um gorro bem fofinho e é bem legal esse modelo porque tem o tapa-orelhas, então protege bem a criança do frio e do vento. Com as trancinhas que as crianças também adoram. Orelhinha de ursinho para enfeitar o nosso gorro. Aí embaixo no vídeo você confere a tabela de tamanhos. Esse aqui da aula é o tamanho 2 a 5 anos, mas você pode olhar aí na tabela e confeccionar do tamanho que você queira. Apenas um novelo para todos os tamanhos. Bem, a seguir nós vamos conferir a lista de materiais e dar início à aula. Mas antes de começar a aula e conferir a lista, eu gostaria de pedir para você que já curte os vídeos da professora Simone no YouTube para se inscrever aqui no canal. Assim você recebe todas as novidades que eu gravo em primeira mão. Se você gostar do vídeo, deixe aquele like aí embaixo para ajudar o trabalho da professora. Para trabalhar o gorro infantil, eu vou usar o fio batik, eu vou usar ele duplo para ficar ainda mais fofinho e para que o mesclado se misture ali, as cores mais claras com as escuras, isso vai dar um efeito bem bacana. Apenas um novelo. E agulha para crochê número 5, eu vou usar essa agulha Candy, que eu gosto bastante, é uma agulha de plástico, eu uso muito quando eu trabalho os fios de inverno, porque ela é muito leve, então dá mais rapidez, eu gosto bastante, é a agulha que eu mais uso para os fios de inverno. E toda a coleção do fio batik, assim como o estojinho, né, a cartelinha de agulhas Candy, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho para que você visite a loja e confira essa e outras novidades. Afinal, o Mega Armarinho é o seu armarinho virtual onde você compra e recebe com total rapidez e segurança aí na sua casa. Então não deixe de dar uma passadinha e conhecer a loja. Bem, agora sim, vamos dar início à aula. Aqui eu pego um fiozinho de fora, um fiozinho de dentro do novelo e trabalho com ele assim, ó, duplo, um fiozinho de dentro, um fiozinho de fora. Trabalho aqui o anelzinho mágico, deixo as duas pontinhas aqui do fiozinho onde eu não vou usar essa parte de frente para mim, dou uma volta completa nos dedos. Depois eu passo aqui por dentro dessa laçada que se formou, buscando o fiozinho que eu vou trabalhar. Solto. E agora eu já posso trabalhar 3 correntes, essas 3 correntes eu já conto como um ponto, e trabalho aqui até completar 16 pontos altos, já contando as correntinhas iniciais como um pontinho. Aqui eu já puxo para deixar aqui o anelzinho menor e continuo trabalhando dessa forma os pontos altos até completar os 16. Completei os 16 pontinhos aqui, ó, as cores já começam a se misturar, então um marronzinho mais claro com o mais escuro, isso que dá um visual bem legal no gorro. Fiz os 16, conto 1, 2, 3 das correntinhas iniciais que fizemos, fecho com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas para dar início à segunda carreira e faço mais um ponto nesse primeiro pontinho, então 2 pontos no primeiro. Venho no segundo e repito o mesmo processo, faço um ponto alto, volto nele mesmo, mais um ponto. Próximo ponto, novamente, 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto de base. Então, 2 pontos altos em cada um dos 16, onde ficaremos ao final dessa carreira com 32 pontos altos. Finalizei a carreira, faço 3 correntinhas, volto no primeiro ponto e faço um ponto alto, então 2 altos, contando as correntinhas como um ponto em cima do primeiro ponto de base.
No próximo, eu faço só um ponto alto. Próximo, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Próximo, um ponto alto. Próximo, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. E assim alterno ao longo de toda a carreira. 2 juntos, um sozinho. 2 juntos, um sozinho. Finalizando essa carreira, volto dando continuidade. Finalizei a terceira carreira e com ela também finalizei a parte dos aumentos. Como estou trabalhando com fio duplo, além dele ficar muito macio, também é rapidinho de ser feito. Então, 3 carreiras de aumento já são suficientes. Agora eu trabalho um ponto alto para cada pontinho de base, não faço mais aumentos em volta de toda a carreira, da quarta até a nona carreira, um ponto alto para cada ponto de base, fecho a carreira com baixíssimo, inicio a próxima mais uma vez, um ponto alto para cada ponto de base até dar a volta em toda a carreira. Quando eu completar as 9 carreiras, contando desde a primeira, 3 com aumento e 6 carreiras trabalhadas, um ponto alto para cada ponto de base, eu volto dando continuidade. Finalizei a base, onde trabalhei as 9 carreiras no total. Depois disso, eu já faço o tapa-orelhas. Então, eu venho, ao final da nona carreira, eu não arremato o fio, faço 3 correntinhas que eu já conto como um ponto alto e trabalho ponto alto sobre ponto alto até completar 9 pontos no total. Então, temos 1, 2, 3, 4, trabalho até completar os 9. Completei os 9 pontos, viro o meu trabalho, agora trabalhando em carreiras de vai e vem, passo a agulha no segundo ponto dos 9, busco a laçada, fecho as duas de uma única vez e faço mais 2 correntinhas. Depois trabalho ponto alto sobre ponto alto, até restarem os 2 últimos pontos. Prontinho. Restando os 2 últimos pontos, eu venho, passo a agulha no penúltimo, e eu já venho com a agulha lá no último também, buscando a laçada. Então, peguei tanto no penúltimo quanto no último. Fico com 1, 2, 3, 4 laçadas na agulha. Tiro as 3 primeiras e depois as 2 últimas. Então, matamos um ponto também aqui no final. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Viro meu trabalho, passo a agulha no segundo ponto, fecho as 2 laçadas, faço 2 correntinhas. Trabalho ponto alto sobre ponto alto até restarem os 2 últimos pontos. Passo a agulha no penúltimo e já passo também lá no último. Fiquei com as 4 laçadas, tiro as 3 primeiras e depois as 2 últimas. Ficamos no total com 5 pontos altos. Viro meu trabalho e vamos para a última carreira do tapa-orelhas. Passo a agulha no segundo ponto, fecho as 2 laçadas e faço 1, 2 correntinhas. Lá nos 2 últimos, eu venho aqui no penúltimo, sem dar laçada na agulha, como se eu fosse fazer um ponto baixo, busco a laçada. Venho no último, busco a laçada e tiro as 3 laçadas de uma única vez.
Então, fico com esse espacinho onde eu vou passar os fios para a montagem da trança. Agora, eu vou cortar o fio, deixar ele pré-arrematado aqui, para trabalhar o tapa-orelhas do outro lado. Já cortei o fio, puxo, trago ele aqui pro lado avesso, olhando pelo gorro, ó, aqui o lado avesso. Pego uma das pontinhas, dou aqui 2 nozinhos e deixo ele aqui para arrematar as pontinhas só no final. Agora, eu vou repetir o mesmo processo, ó, virando aqui de frente para que vocês possam dar uma olhadinha como fica o tapa-orelhas, e eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. Contei aqui 15 pontos do tapa-orelhas até onde eu passei a agulha no 16º. Aqui eu prendo um pontinho baixo e faço 2 correntes. E trabalho até completar 9 pontos, já contando essas correntinhas iniciais como um ponto. Então, tenho 3, trabalho até completar os 9. Cheguei ao final do 9º ponto e agora eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz aqui no outro tapa-orelhas que já fizemos anteriormente, fazendo sempre ponto alto sobre ponto alto, diminuindo um ponto no início e um no final. Então, primeira carreira, 9 pontos, depois 7, depois 5 e depois faço aquela carreira onde fizemos aqui o espacinho no meio para passar os fios da montagem da trança. Quando eu chegar ao final aqui, repetindo igualzinho esse lado, eu não arremato o fio, pois daremos continuidade fazendo o acabamento em volta da base do gorro. Finalizei o segundo tapa-orelhas, agora eu viro, ficando do lado direito para trabalhar uma carreira em pontos baixos em volta de toda a base. Eu já passo a agulha naquele espacinho onde vamos colocar os fios da montagem da trança e venho trabalhando 1, 2, 3 pontos baixos dentro do espacinho. Agora, eu venho circulando, fazendo pontos baixos sobre os pontos. Aqui lateralmente, passo a agulha nos pontos e trabalho os pontos baixos até chegar aqui na parte de cima da base. Aqui eu trabalho um ponto baixo para cada ponto. Desço aqui a lateral do tapa-orelhas, fazendo os pontos lateralmente nas carreiras. Dentro do espacinho, eu trabalho 3 pontos baixos, venho na lateral fazendo os pontos baixos lateralmente e um ponto baixo para cada ponto na parte reta aqui onde eu tenho os pontos altos e depois os pontos baixos lateralmente até encontrar o primeiro ponto que fizemos. Então, agora é só circular toda a base, depois eu vou arrematar novamente o fio e trabalhar a parte das orelhinhas. Cheguei ao final da carreira, cortei o fio, viro pro lado avesso, trago esse fio aqui pro avesso, separo as laçadinhas e dou 2 nozinhos. Como eu separo o fio, esses nozinhos aqui, eles desaparecem na hora que fizermos os acabamentos.
Agora, eu já tenho a base finalizada. Olha só como fica bonito depois da carreira em ponto baixo. Então, fica bem acabadinho. Agora, eu vou trabalhar as orelhas. Para trabalhar a orelhinha, eu faço o anel mágico e trabalho em pontos baixos. Faço uma correntinha e 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Completei os 6, fecho o anel. Fechei o anel, eu viro o trabalho e vou voltar trabalhando nesses 6 pontos, onde passo a agulha no primeiro, fecho as 2 laçadas, já conto como um ponto baixo. Volto nele novamente, mais um baixo. Próximo, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Novamente, 2 pontos baixos no mesmo ponto. 2 pontos baixos para cada um dos 6, ficando no total com 12 pontos baixos. Finalizei os 12, viro o meu trabalho, passo a agulha no primeiro dos 12, fico com as 2 laçadas, fecho as 2, um ponto baixo no primeiro ponto. No segundo, eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto. O próximo, só um ponto baixo. Próximo, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Próximo, só um. Próximo, 2 juntos. Próximo, só um. Dessa forma, até chegar ao final da carreira. Cheguei ao final da carreira, viro o meu trabalho, passo a agulha no primeiro ponto, puxo, fechei. Agora, trabalho um ponto baixo para cada ponto de base até chegar ao final da carreira. Venho trabalhando um baixo para cada e volto novamente a carreira, viro e trabalho um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vai e vem trabalhando em ponto baixo, ficando no total com 5 carreiras. Completei as 5 carreiras, agora aqui nessa parte de baixo da orelhinha, eu faço um ponto baixo para cada carreirinha de base. Cada pontinho, passo a agulha lateralmente e venho trabalhando os pontos até chegar aqui desse lado. Depois eu corto o fio, deixando mais ou menos uns 30, 40 centímetros de fio para costura e repito o mesmo processo fazendo outra orelhinha. Quando o parzinho de orelhas ficar prontinho, eu volto para costura. Finalizei as 2 orelhinhas e depois de terminar, agora eu venho com a minha agulha de tapeçaria, passo o fio aqui por dentro e depois pego o gorrinho para trabalhar a parte da costura. Então, vou pegar o meu gorro e aí vamos já costurar aplicando as 2 orelhinhas. Aqui para costura eu vou me guiar como base deixando os tapa-orelhas certinho, bem retinhos. E eu venho na primeira carreira que fizemos. Ao final dessa primeira carreira, eu começo a costura da primeira orelha. Então, venho, passo ali entre a primeira e a segunda carreira, levo o fio lá para trás. Volto no pontinho baixo que fizemos da orelha, passo na base do gorrinho, no ponto do gorrinho, levo lá para trás, volto no pontinho baixo que fizemos, venho no pontinho na base do gorro, venho no pontinho baixo que fizemos, volto na base do gorro.
E ó, ele já vai ficando costuradinho, de um lado e do outro. E dessa forma eu venho descendo, costurando até chegar aqui embaixo. 1, 2, 3 carreiras de costura. Então, 4 carreiras contando da primeira que deixamos o espacinho sem costurar. 3 carreiras onde faremos a costura. Ao final dessa terceira carreirinha aqui, vamos arrematar o fio e depois repetir o mesmo processo do outro lado, costurando a segunda orelha. Cheguei aqui ao final, orelhinha costurada, a primeira, levo o fio agora lá pro avesso, e aqui no lado avesso eu faço o arremate, também não tem muito segredo, só passar por dentro, formar uma nova laçada e depois repetir isso umas 2 vezes e cortar o fiozinho. Aqui desse lado, eu vou repetir o mesmo processo, só que eu começo a costura já na parte de baixo, porque o fiozinho, ele já fica virado aqui na parte de baixo. Só que já sabemos a contagem, pulo a primeira carreira, conto 1, 2, 3. Aqui, ao final dessa terceira carreira, quarta no total, vindo lá de cima do primeiro espacinho no anelzinho que fizemos, então conto 1, 2, 3, 4. Costuro por 3 carreiras, repetindo o mesmo processo, e ficaremos com o espacinho da primeira carreira de sobra entre uma orelhinha e outra. Então, vou repetir esse processo, depois das 2 costuradas, vamos trabalhar a parte das trancinhas. Orelhas costuradas, agora já cortei aqui 12 fios com 1 metro. Eu dobro ao meio. Depois de dobrar ao meio, eu venho do avesso pro direito, pego a minha agulha, passo, formei essa laçada, eu passo todos os fiozinhos aqui por dentro. Então, já tenho aqui a base para trança prontinha. Eu vou fazer aqui uma trança simples. Como eu tenho os 12 fiozinhos aqui, eu vou dividir esses fios aqui e depois vamos trabalhar trançando, fazendo uma trancinha simples. Eu coloco um pezinho sobre a base do gorro, só para ajudar a ficar mais firme. E aqui, como temos os 12 fios e dobramos ao meio, temos um total de 24 fiozinhos. Então, eu separo 8 fios. Depois, mais 8 e mais 8 para começar a trançar. 8, 16, 24. Prontinho. E agora, é só trançar mesmo de forma simples, eu não preciso nem fazer muito solta, nem muito apertada. Uma trancinha normal, eu tranço aqui e depois aparo lá na parte de baixo. Eu vou trançar aqui, ainda deixando um espaço sem trançar no final, porque eu preciso dar o nozinho que vai deixar a trança presa lá na parte de baixo. Trancei. Aqui nessa parte agora, eu venho e dou um nozinho, passando todos os fios por dentro. Levo aqui, eu não deixo muito apertada, porque depois eu comparo o tamanho da segunda trança que faremos com essa primeira, para
fazer o ajuste e depois aparar as pontinhas. Então, agora eu venho, corto novamente 12 fios com 1 metro, dobro ao meio e faço a trança do outro lado. Depois, sim, vamos comparar o tamanho e cortar aqui a parte aparando para deixar do mesmo tamanho. Aqui eu coloco os 2 nozinhos que estão no tapa-orelhas, iniciando a trança bem juntinhos, e meço aqui. Então, ó, tem uma maior que a outra, eu faço o ajuste para que elas fiquem num tamanho bem parecido. E depois disso, eu venho aqui, seguro as duas e corto com a tesoura as pontinhas que sobraram para que fique aparado do mesmo tamanho. Aparei as pontinhas e com a trança prontinha, já temos a nossa peça finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!